grandes confinamentos de bovinos de corte do Brasil não se destacam apenas pela produtividade voltada à produção de carne. Muitos vêm investindo bastante também nas práticas sustentáveis. Um exemplo disso é o confinamento Monte Alegre. Nosso convidado no AgriBiz Entrevista de hoje é o proprietário desse confinamento, André Luiz Perrone dos Reis. André, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu agradeço. É uma honra muito grande estar aqui, estar presente pelo convite. Obrigado. Bom, a gente conversa com o proprietário do confinamento Monte Alegre, aproveitando uma série de programas especiais do AgriBusiness em função da 4ª edição do Interconf, que acontece nesse mês de setembro de 2011. E eu falei em sustentabilidade porque vocês receberam prêmios recentemente, um prêmio, e um deles está aí vinculado com a questão sustentabilidade, né? O que levou o confinamento a essa premiação? Correto. Foi uma honra muito grande. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo isso ao longo do tempo. Nós percebemos que o confinamento, ele é uma prática que ele veio de uma terminação estratégica utilizada em algumas propriedades, e cada vez mais, a partir do momento que a gente começa a intensificar esse sistema, ele parte um lado um pouco mais aí agroindustrial. E a parte sustentável, hoje tão comentada aí no momento, nós percebemos que nada mais é do que a gente dar continuidade, dar sustentabilidade ao que nós fazemos dentro de casa e dando continuidade aí até a toda a cadeia da carne. Uhum. Foi um trabalho aí desenvolvido pelo pessoal da Scott Consultoria, que, olha, me impressionou bastante. Foi um trabalho muito bem feito, muito bem realizado. Os meninos estão de parabéns. E eles fizeram um levantamento com um questionário, e o que nós pudemos identificar nisso daí foi toda essa nossa preocupação. Desde com nossa equipe, com nossa organização dentro do confinamento, preocupação ao meio ambiente, preocupação desde com toda a nossa equipe, dos nossos colaboradores, preocupação com a segurança alimentar, com que os nossos animais, o que eles comem, da onde nós recebemos esses animais, os cuidados que nós temos com eles, dando sequência aí numa melhor segurança alimentar, partindo aí para a indústria. Dá um exemplo de um tipo de prática sustentável que vocês adotaram, que antes não era adotado e que agora vocês fazem. Olha, um detalhe, eu acho que é um detalhe muito bobo, muito tranquilo, dar continuidade com o dejeto animal. Uhum. O dejeto animal é o esterco, a matéria orgânica, que hoje nós utilizamos ela na cultura de cana-de-açúcar e na agricultura, como matéria orgânica, como fertilizante orgânico. E observamos aí uma interação muito interessante, que nós pegamos esse matéria orgânica, esse esterco, encaminhamos ela como fertilizante à cultura de cana-de-açúcar. Nós somos produtores de cana, como fornecedor também. Fornecemos essa matéria-prima à indústria sucroalcooleira e recebemos de volta o bagaço. E esse bagaço nós o utilizamos para dar continuidade à alimentação dos animais em confinamento. Tanto quanto utilizamos também a polpa cítrica na nossa região. Nós somos de Barretos, ali, região de Bebedouro, antigamente rica produtora na área de citros. Também utilizamos esse dejeto animal como fertilizante orgânico. Então, esse é um dos detalhes que a gente observa também com os funcionários. Somos associados junto temos a preocupação de dar continuidade, treinamento com nossos funcionários. Preocupamos muito com a área de treinamento. Procuramos em dar continuidade de treinamento com toda a nossa equipe e também tanto quanto aos filhos dos nossos funcionários. Então, eu acho que é uma questão simples, que a gente procura dar essa continuidade, essa sustentabilidade ao nosso negócio. Claro. Bom,
Você falou aí, essa integração realmente é um diferencial, ter várias atividades, aquela história de que a cana tomou lugar da pecuária, e no caso de vocês não é verdadeira, vocês conseguiram fazer aí de que uma atividade acaba ajudando a outra. Pois é uma interação muito interessante que muitos questionam sobre o confinamento. O confinamento está mudando a forma do animal, o que o animal come. Nós percebemos que o confinamento é uma ferramenta que ela veio para nos auxiliar à terminação, para nos uniformizar os lotes que nós enviamos ao frigorífico, a qualidade dessa carne, ao bem-estar animal. Preocupamos muito ao bem-estar animal dos animais. Nós adotamos um sistema de irrigação em 100% dos lotes, que isso melhora o conforto térmico, a própria poeira. Então, são vários fatores que, no sistema confinado, existe essa preocupação com o bem-estar, existe essa preocupação também com a natureza, em dar seguimento. Não é nada egoísta de que nós estamos otimizando apenas a carne, apenas uma questão, pelo contrário. Nós observamos que existe essa contribuição muito grande com a agricultura e dando espaço, trazendo esses animais a uma terminação de confinamento, nós estamos abrindo área para uma maior produtividade aí, campos na linha de cana-de-açúcar, seja de grãos, seja de citros, ou até mesmo uma maior produtividade, um maior número de capacidade de produção aí de bezerros. Claro. Então, a produção, a terminação em confinamento, a gente abre áreas para poder dar sequência, melhorar ainda mais a nossa produtividade e nossa eficiência no Brasil. Tá bem, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco falamos mais aí sobre confinamento, vamos falar um pouquinho de mercado, a gente já falou bastante de sustentabilidade. Não saia daí, nós já voltamos, estamos conversando com um importante empresário do setor de confinamento, André Luiz Perrone dos Reis, que é proprietário do confinamento Monte Alegre. Voltamos já já. Estamos de volta com a AgriBusiness Entrevista. Hoje o nosso convidado é o proprietário do confinamento Monte Alegre, André Luiz Perrone dos Reis, falando um pouco sobre o mercado aí de confinamento de bovinos. Falamos já bastante da sustentabilidade. Em relação a cenário para o mercado como um todo, ele está favorável ao crescimento desse setor? Como é que vem sendo o desempenho do confinamento Monte Alegre? Sandra, mais uma vez, eu comento que, em minha visão, no que a gente tem observado e conhecimento que a gente tem visto, é que o confinamento ele é uma ferramenta que dificilmente nós vamos fugir dela. Ele eu acredito que é o caminho para a nossa terminação dos nossos animais. Não só eu vejo a nível de Brasil, mas a nível mundial. As nossas áreas de agricultura, nós conseguimos explorá-las melhor. Existe aquela questão quanto à emissão do gás metano, e existe um estudo, um trabalho muito criterioso que é desenvolvido até pelo pessoal, fizeram uns testes lá na fazenda, que foi com o pessoal da Provime, hoje a Nutron, que representa aqui no Brasil, uma empresa multinacional, a Provime. Eles fizeram um trabalho e já foi comprovado de que o animal sob dietas de confinamento emitem muito gás, é muito pouco o gás metano. Ou seja, ele é benéfico, ele é muito melhor do que você manter um animal numa pastagem degradada. Então, essa pastagem degradada a gente consegue abrir para a parte de grãos, para a parte de produção agrícola, trazendo a terminação desses animais para o confinamento. Então, eu vejo que o confinamento ele é uma ferramenta extremamente importante. Pois não. Um ponto interessante dos nossos confinamentos, tendo em vista, por exemplo, cenários norte-americanos,
onde eles têm um vasto conhecimento e tradição no confinamento, ou seja, as praças de confinamento americanas, elas se diferem um pouco das nossas nacionais. Nós aqui temos uma versatilidade diante aos subprodutos. O Brasil é muito grande, então nós temos a soja, nós temos as áreas de plantio, a nossa rotação de cultura. Então isso dá uma versatilidade, uma diversidade muito grande para se poder trabalhar em confinamento. Então nós temos tanto um confinamento que trabalha aí em sistema de alto grão, até outros modelos que trabalham de sistema de alto volumoso e vão muito bem. Então isso ele consegue se adequar às suas diversas, à grande região. Pois é, mas se nós temos essa oferta tão significativa de grãos, por exemplo, para fazer o confinamento, de outros produtos agrícolas que são usados como ração, por que o nosso percentual é tão baixo perto de outros países? Você citava aí Estados Unidos, né? A gente sabe que é mais de 90%, aqui é 6%, é muito correto, pouco, né? Por que será? Nós ainda, eu acho que a gente vem de uma cultura de que o boi tem que comer capim. Correto, eu não discordo. E o confinamento não é para tirar o boi do capim, pelo contrário. O animal ele passa por confinamento no final, no terço, vamos dizer, na parte dos últimos 90 dias aí de terminação. É muito importante a gente identificar que o nosso sistema de confinamento, confinado no Brasil, se difere dos outros países, assim, até mesmo como Europa, que o animal vive em confinamento por quase todo o período de vida. Sim. Nós aqui não, ele vem só para a terminação, uma uniformidade, uma padronização. O que está correto na tua avaliação? Realmente são características diferentes? É assim que tem que ser? Ou a gente ainda vai chegar num ponto onde teremos também o sistema americano por aqui? Não, eu acho que está correto, está totalmente correto. Eu acho que pode ser que com o ciclo, com aumentando a precocidade dos animais, tende esse ciclo aí a se encurtar, ou seja, ocorre o desmame e logo após o desmame os animais começam a chegar mais cedo a coxo e também a morrerem mais cedo. Então a gente começa a melhorar a nossa precocidade dos animais. O confinamento nacional no Brasil, nos últimos 5 anos, teve uma explosão tremenda. Ele melhorou a qualidade, os nossos controles melhoraram. Antes a gente conversava o que o animal está comendo. Hoje a gente fala em parte de eficiência alimentar, nada mais é da parte de conversão, o que ele está comendo, quantos quilos de carne ele está transformando. Então, os nossos controles em confinamento melhorou muito nos últimos 5 anos. Acredito que com o passar do tempo, está se profissionalizando muito o setor de confinamento no Brasil. Eu acredito que, se Deus quiser, num período aí breve, nós vamos estar com uma qualidade muito boa, tanto quanto o modelo americano. Tá bem, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco voltamos conversando aqui com o proprietário do confinamento Monte Alegre, André Perrone Reis.